Pode Ser Humano começando, que beleza, que coisa boa saber que aí na sua tela a gente tem conteúdos de super qualidade. Se você já passeou aqui pelo canal, você viu que aqui é só conteúdo de altíssima qualidade, falando de humanização. Humanização das pessoas, nas empresas, em todos os lugares em que a gente permeia. A gente fala de humanização nesse canal, que é o canal Humanize. É do Projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens, que vai trazendo esse conteúdo free para você. E olha só, hoje a gente tem, claro, lógico, um super convidado que vai falar de um assunto super importante. Já vou contar para vocês quem é, que é treinamento, minha gente. RH chega junto, liderança chega junto, que a gente vai falar de treinamento e mais um monte de coisa que aparece pelo caminho. E você já vai saber que nós vamos falar com o Fábio Abate, lá do Netas. Quem não conhece o Netas, gente? Eu conheço, eu sou 20 anos de RH, conheço o Netas completamente. Que bom, fico feliz, pô. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, obrigado pelo convite, né? Poder falar de desenvolvimento é sempre um prazer. Até porque a gente tem uma perspectiva um pouco minha, mas já muito do Netas, de como a gente pensa esse negócio, né? As pessoas, no decorrer aí, você 20 anos de RH, eu não sei quanto tempo tenho de RH, mas acho que eu sempre fui de gente, né? Mesmo em outros cargos e outros setores, sempre fui ligado às pessoas nessa linha de alguma maneira, como é que a gente pode ajudar as pessoas a construírem aí. Não gosto de ficar parafraseando, mas vira e mexe vem alguém na cabeça. Né? Que é a frase do Cortella, né? Como é que as pessoas podem se tornar as suas melhores versões. E por que eu gosto dessa frase? Porque ela lança para a pessoa a responsabilidade de ser a sua versão. E aí vem meio que o Netas numa posição, não sei de antagonista, mas na contramão dos gurus da internet. A gente sempre se posiciona como uma consultoria que traz uma experiência de aprendizado. Ótimo. E não um saber que a gente tem e as pessoas que estão ali precisam aprender conosco. Boa. Elas precisam se disponibilizar ao aprendizado. Mas o que elas vão aprender, como é que elas vão construir, vai juntar a experiência que ela já tem, mais aquela experiência que a gente está trazendo, e aí tudo que ela vai significar ou ressignificar para ela em termos de aprendizado dali para frente. Então, é uma posição da gente que está há muito tempo de RH, na contramão de muitos gurus, mentores, nada contra, né? Eu acho que tem excelentes profissionais no mercado, mas foi o jeito que a gente olhou e entendeu assim, nós temos um papel de responsabilidade no trazer desta experiência. Mas o aprendizado está no público, o aprendizado está na sala, não necessariamente na mão do consultor ou da equipe que está fazendo a vivência ou o jogo. Então, eu gosto de falar de treinamento porque eu acredito nesta troca. Há uma troca entre o consultor, a empresa e as pessoas que estão ali na sala. É dali que sai o aprendizado. Vamos falar mais sobre isso, tá? Vamos. Bom, antes de continuar, a gente tem nessa tela aqui, Fábio, um QR Code que vai ter os links que você passou pra gente. Então, a plataforma de vocês, o website de vocês, o que As você... redes sociais e tudo mais. Redes sociais, tá tudo aqui nesse QR Code, gente. Então, você que tá aí assistindo, você pode acessar e você vai ter acesso a tudo do Netas e vai conhecer o serviço deles, os trabalhos deles, tudo que eles entregam. Muito bom. Temos que fazer a nossa autodescrição, tá? Pra quem tá só escutando a gente. Muito bem. Então, começo e depois passo Tá pra bom. você. Combinado. Então, eu sou Viviane, uma mulher branca, 1,57 m, cabelo preto curtinho. Eu tenho olhos castanhos escuros. Eu tô vestindo uma camiseta preta com um blazer vermelho, uma calça jeans. E é isso, essa sou eu, Viviane do Belim. E você, Fábio? Então, eu sou homem, branco, cabelos compridos. As pessoas acham que eu sou da banda quando eu chego no treinamento. Não toca nada? Não, estou fazendo aula de canto agora, já que eu trabalho com a voz, vou nessa linha. Depois vamos ver o que Estou vestindo está funcionando. Vou dar uma palhinha. Uma camiseta preta do Netas, inclusive. Ótimo. Estou fazendo um trocadilho com a tua roupa. Estou com a minha calça vermelha. Isso. Para fazer paleta com o teu blazer vermelho. Tenho barba falhada e cheia de buracos, mas essa barba que eu tenho, esse sou eu. Muito bom. Tudo feito, minha gente? Tudo feito. Agora nós podemos, de verdade, Ah, tá bom. mergulhar aqui, Fábio. Gente, Fábio
É consultor e sócio-diretor lá do Netas, especialista em treinamentos, palestrante, focado em desenvolvimento de pessoas e equipes e em jogos corporativos. Muito bom. Primeira pergunta que eu tenho para você. Como que a gente consegue ser escutado, ou como a gente consegue passar uma mensagem que as pessoas aprendam de verdade em um mundo de nanosegundos de atenção? Maravilhosa. É a pergunta de R$1 milhão. Não, mas eu tô bem confortável. Olha, maravilhoso. Por quê? Primeiro, pela minha honestidade, assim, não dá para garantir que todos vão te ouvir. Tá bom. Então a gente precisa quebrar essa ilusão e achar que 100% da sala tá te ouvindo. Não tá. Não tá. Tá bom. Não tá por vários motivos, né? Às vezes não tá num bom dia, às vezes não tem interesse, às vezes julga que já sabe, julga que não é pra si. Não tem como a gente garantir, cada um é um universo em si. Então, por isso que eu carrego essa coisa assim, tem uma responsabilidade de criar uma boa experiência de desenvolvimento. Tá bom. E trazer dentro das nossas ferramentas e técnicas vários momentos distintos, porque às vezes aquele momento não conecta a Vivi, mas conecta o Fábio. No outro momento o Fábio desconecta, mas conecta com a Vivi. Então, a gente explora dentro de sala uma série de formatos e possibilidades. Do visual, do auditivo e do sinestésico, pensando nos 3 canais básicos de relação com o mundo, mas a gente usa uma leveza na condução, a gente é leve na condução, muitas vezes até descontraído, brinca, tem muita troca, divertida até, numa sala. Mas a diversão por diversão, para ser legal, não. Para as pessoas que estão em sala, parece que é só para ser legal, mas é uma estratégia. Quanto mais leve a pessoa está, quanto mais disponível, mais descontraída, mais à vontade, mais acessível ao conhecimento ela está ali. Quanto a gente tem os times de sala, então a gente não pode estender demais uma conversa muito técnica, na minha percepção de sala. A gente que está atento ali de frente com a sala, você percebe que os olhares vão se perdendo, as atenções voltam para os celulares. Então, nós como profissionais de treinamento, por isso que o roteiro, assim, tem um direcionador na minha cabeça, tem um tema direcionador na minha cabeça, mas eu estou muito atento às pessoas. Se os olhinhos se perderam, se os bocejos começaram, se os celulares começaram a ir para a mão, é hora de mudar alguma estratégia, ou muda tom de voz, ou muda velocidade, ou cria uma dinâmica, e você precisa a todo momento atrair a atenção desse público. Então, mesmo partindo do princípio que nem todos vão nos ouvir, não a todo momento, há ali uma intenção que sejamos ouvidos. Então, acho que é isso, a gente precisa vir para uma experiência de aprendizagem. E aí eu já posso falar um pouco do Netas. A gente traz quebra-gelos no começo de sala, ou na virada de um almoço, de um coffee break. A gente traz participação, a gente provoca o público aí participando a todo momento. O que eles acham, o que eles pensam, como aquilo tocou eles, que sentido faz isso no dia a dia. Porque o adulto precisa se sentir parte da construção do saber. Por isso que eu falo dos gurus. Né? Se você chegar ali e não traz o participante para dentro do tema, você só está falando, verbalizando, e o adulto não se sentir parte daquilo, está uma distância. De repente, isso não tem nada a ver comigo. Outra coisa, para mim, também tem a coisa de trazer para dentro de sala, e aí, como a galera de RH, treinamento, líderes estão nos ouvindo, o treinamento precisa ser, obrigatoriamente, um ambiente seguro. O que é um ambiente seguro? Não é um recrutamento e seleção. As pessoas não podem estar ali sendo avaliadas, não tem que ter o olhar crítico de quem está de fora não participando. Então, eu oriento muito os clientes, pergunto, Fábio, você acha que eu participo do treinamento? Você acha que eu participo do momento de jogo? Eu falei, se você conseguir participar realmente como um participante, não como um avaliador, sim, participa. E mesmo em sala. Então, quando o participante percebe que ele está num ambiente seguro, que ele pode se expor, que ele pode falar, que ele pode se arriscar numa atitude, que ele não vai ser repreendido, que ele não vai ser taxado, ali ele começa também a decidir participar mais. O tema, o conteúdo precisa ser relevante pro dia a dia dele. Então isso é muito legal. A anamnese que o líder traz, a gente ajuda a fazer, o RH, os business partners estão fazendo um belíssimo trabalho. Quando as empresas entenderam que o RH tinha que estar ligado ao negócio, à área,
Trouxe uma proximidade, porque às vezes o RH estava distante, você sabe disso, é RH há muito tempo. Então, assim, o RH ficava distante, eu fui de RH por muito tempo Sim. também. Então, quando eles trouxeram esse cargo do business partner para dentro do negócio, para dentro da área, então o RH podia trazer tudo que ele sabia de ser humano, mas ligado ao negócio. Porque o corporativo é uma instituição que precisa dar resultado. Então, legal humanizar, mas, na minha opinião, não podemos tirar o foco de vamos humanizar, trazer o melhor ambiente possível, empatia, acolhimento, lidar com as questões, mas não vamos esquecer, é um lugar que precisa dar resultado. A empresa precisa ter lucro. Então, como é que a gente traz tudo isso que vocês... E excelente iniciativa de vocês de trazer esse papo sobre humanização dentro do corporativo. Então, a gente precisa trazer o ser humano para o centro do negócio, a gente precisa trazer o cuidado do ser humano para o centro do negócio, mas não deixar de olhar que nós vamos precisar performar, a gente vai precisar trazer resultado. Então, nós, na área de treinamento, precisamos trazer o que é real. E o Netas é focado em soft skills. Então, qual comportamento e atitude vai ser importante estas pessoas que estão conosco desenvolver para no teu dia a dia tanto performar melhor, mas como ter uma vida melhor também. O ambiente de trabalho pós-pandemia, inclusive, não sei se pós, né, mas já saímos do olho do furacão da pandemia, mas esse momento que a gente está vivendo deu uma intensidade sobre essas questões, né? Já víamos passando por algumas coisas, já falávamos sobre ambiente, já falávamos sobre cuidado, já falávamos sobre acolhimento, mas a pandemia escancarou uma série de coisas. Com certeza. Né? Porque é um número que já vinha crescendo muito antes da pandemia, né? Ela, cresceu por causa da pandemia. Não, ela já estava vindo crescendo. Exato. Concordo plenamente com você, Vivi. E tem uma coisa que, para mim, é importante. A gente não sabe o que está passando na cabeça das pessoas. A gente não sabe o que está acontecendo. É verdade. Né? As pessoas... A vida em comunidade já é uma vida desafiadora. Como é que a gente convive aqui? Estamos em 6 pessoas dentro de uma sala. Sim, e esse pessoal é difícil, viu? Esse pessoal aqui é É muito difícil de lidar, realmente. Mas é assim, profissional... É o que eu falo para todo mundo, assim. Há ganhos e perdas, né? Em trazer bons profissionais. Eles pensam. Então, eles não vão aceitar qualquer coisa. Só que eu prefiro domar os loucos, né? Do que ter que sempre ter que empurrar a galera para fazer coisa. Então, quando a gente tem profissionais qualificados como a tua equipe, como a nossa equipe, como a equipe da maioria dos clientes que a gente treina, isso é um ponto importante, hein, Vivi? A gente vem treinando equipes de alta performance. Nossa, eu quero falar tanto. Você tá falando tanta coisa. É, porque você sabe, né? Você trouxe um palestrante se eu deixar pro aqui, microfone, minha gente, ele vai pegar esse microfone e ele vai até o final. Desculpa. E eu vou ter que pedir uma pipoca, aqui e ficar aqui assistindo. Mas só se for bom, senão você não vai me ouvir. Não, mas eu vou te ouvir, Olha só, Fábio, você falou muitas coisas importantes e que eu preciso pegar isso agora, senão a gente vai continuar e aí a gente perde. Tá bom. Você me falou da importância da conexão entre as pessoas para que se aprenda. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o aprendizado do adulto. Sim. Eu entendi que é totalmente vivencial. Você precisa dar um pouquinho de técnica aqui, um pouquinho da teoria e tome vivência para que o adulto aprenda. E aprender é colocar na prática. Sim. Porque a gente que é de RH, Fábio, a gente vem de uma história de muito treinamento e pouco resultado. Você já viu isso aí? É o grande desafio. Exatamente. Então, como que a gente pode ter treinamentos que nos ajude a ter mais resultados, ou seja, que eles realmente aprendam o que é colocar em prática no dia a dia. Porque passa uma semana linda fazendo um treinamento imersivo num hotel maravilhoso, com muitas coisas. Na semana que vem já não consegue pôr em prática. Então, como a gente pode ajudá-los a manter em prática o que eles aprenderam? E depois eu queria que você colocasse para mim como ajudar o RH a mensurar resultado. Porque eu ainda percebo que muitas áreas de pessoas não conseguem. Fazem o treinamento, mas depois não conseguem mostrar na diretoria. Olha o resultado disso aqui. Sim. Você investiu R$15 mil e de retorno nós temos R$40 mil. A gente não consegue fazer isso ainda. Se você conseguir ajudar a gente... É um desafio mesmo, né? Até para nós, assim. Quando a gente fala, por exemplo, de treinamentos de hard skills ou quando a gente fala de treinamento de vendas, você mede quanto está vendendo antes e mede quanto está vendendo depois. As pesquisas, né? GPTW, os assessment de clima, de satisfação, vem ajudando a você medir. Né? Você tem que criar um parâmetro antes para você ter um comparativo depois. Então,
É preciso já vir medindo, não sei se o gerúndio ficou feio, mas é preciso medir, estar num processo de medição para continuar e poder ter comparativo. Não adianta só medir depois, né? Senão você não tem a referência para criar. Então, acho que esse é um trabalho. O RH está cada vez mais preparado, é isso que a gente vem sentindo. Legal. Cada vez mais profissionalizando, mais ferramental para fazer isso. Então, acho que a gente tem que vir numa medida para ter um recorte e depois medir posteriormente ao treinamento para ver o que melhorou. E não dá para parar. Eu penso que treinamento, esses grandes momentos, hotéis, são eventos, né? E não lembro quem falou disso, inclusive na rede social. Eu gosto de referenciar as pessoas. Mas a vida é feita de eventos, mas não só de eventos. Então, acreditar que num único encontro, mesmo que ele seja incrível, já vai resolver o problema do ano inteiro? Sim. Não. Então, talvez com a própria consultoria ou com outras consultorias ou com o trabalho interno, é preciso manter ali a chama acesa de alguma maneira. Ok. Que tempo é adequado? Depende do teu time. Então, acho que o RH precisa experimentar 30 dias, 45, 60, quinzenal, mas Legal. fazer um trabalho de acompanhamento. Legal. Então, você faz a estratégia do treinamento e depois você vai colocando pílulas ali. Você tem que manter vivo o assunto, é isso? Sem dúvida. Legal. Porque ainda temos talvez a ferramenta de aprendizado mais antiga e mais eficaz, que é a repetição. É isso. E a mudança de hábito é uma repetição. Claro que tem a questão de perceber a recompensa no hábito, mas você precisa repetir. O nosso cérebro é um cérebro de repetição. Então, quando é que eu vou ficar muito habilitado, muito hábil em alguma coisa? Depois que eu repetir isso muitas vezes. Se eu pegar os meus treinamentos 7 anos atrás de hoje, claro que eu ainda tenho coisa para melhorar, mas comparado a 7 anos atrás, eu estou muito melhor. Por quê? Porque eu fui à frente de sala muitas vezes, recebi muito feedback, melhorei muitas coisas, mudei outras, então a gente vai aperfeiçoando. Certo. Agora, quando a gente pensa no treinamento, como é que a gente faz as pessoas realmente viverem algo significativo para mudar depois? Que foi a tua primeira pergunta. Eu acredito que venha desde o convite do dia do treinamento. Precisa ser acolhedor, provocador, precisa já fazer sentido. Então, o treinamento ele começa muito antes de acontecer. Então, o RH tem que vir numa anamnese, numa avaliação, numa observação, numa escutativa. Precisa ouvir quem vai participar. Isso é muito importante, Fábio. Desculpa te interromper. A gente Pode é uma interromper. conversa, Bora. né? Tudo bem, né? Porque o que a gente também vê em algumas situações é que se coloca todo mundo para fazer o mesmo treinamento. Você está falando, desde o convite tem que fazer sentido para a pessoa. Se não fizer sentido para a pessoa, ela vai chegar ausente e vai continuar ausente, provavelmente, daquele treinamento. Sim. Então, a gente não pode pôr todo mundo num pacote e mandar todo mundo fazer um treinamento. Toda a liderança vai fazer um treinamento disso. Você concorda com isso ou você acha que não? Tem competências que todo mundo precisa ser relembrado sempre, mesmo que ele não queira? O fato do não querer, aí implica em a gente criar um ambiente o mais provocativo e convidativo possível para ver se você muda o não querer para querer, que ele perceba valor naquilo que ele vai viver. Acho que sim, tem coisas que vão servir para todo mundo e tem coisas que não vão servir. Tá. Mas como é que você traz um RH tão cirúrgico assim? Então, acho que a gente tem... vale a pena ter mais de um evento, mais de um movimento, mais de um momento, para que a gente possa colocar todo mundo nessa trilha de desenvolvimento. Mas, obviamente, vai acontecer de você ter ali, chamar 30, 40, 200 líderes numa sala e traga um tema que não vai atender a todo mundo. Vai acontecer porque o nosso universo é muito complexo. Claro. Quando a gente fala em pessoas. Mas se o RH vem fazendo todo esse trabalho, acompanhando, ouvindo, fazendo as suas avaliações internas, ou seja, conseguiu realmente entender nesse diálogo com as áreas o que precisa ser feito. E não eles, por conta própria, achando que numa distância avaliou e sabe o que a empresa precisa, sabe o que a área precisa. Precisa falar com a área precisa se sentir ouvida. Tá. Por isso que eu acho que o treinamento começa muito antes. Aí eles chegam em nós, brifamos, ouvimos, aí nós, netas, isso está até no nosso manifesto, nos interessamos por cada história. Por que nos interessamos por cada história? Porque cada treinamento é uma história. Ah, mas já é o 15º treinamento com cliente e tal. Sim, aquela é a primeira vez
desta história, desse momento da equipe, desta área, deste BP. Então, a gente precisa ouvir como cada história. Dei 5 treinamentos semana passada. Para mim, foram 5. Para eles, foi 1. E talvez o treinamento do ano inteiro. Então, eu preciso entender aquele recorte. Então, quem é esse time? Qual é o histórico que ele tem? O que eles já fizeram? Que momento eles estão? Que área? Qual é a dor? Então, eu cheguei num cliente e fui trabalhar uma área de supply. Beleza. Parece que eu sei do que ele está falando, porque ele trouxe um nome que eu conheço e vamos trabalhar a liderança de supply que não está conectado, vamos ter um problema de comunicação. Parece que eu entendi todo o problema. Não entendi. Porque palavras... são os falsos cognatos, né? Você acha que entendeu, porque é uma palavra comum. Então, nós da consultoria, a gente precisa ter essa humildade também de falar assim, especificamente, qual o problema de comunicação? Me fala um pouco do que você está chamando de problema de comunicação. Esta área de supply, especificamente, está passando por qual problema? As áreas de especialidade interna, não estamos falando? Não, nesta área o problema é de turnos. Tem 3 turnos para virar 24/7. E os turnos não estão passando o bastão da mesma área. Então, percebe? Eu não sabia qual era o problema até eu fazer as perguntas certas. Então, começa antes, passa pelo nosso briefing. Aí a gente vai montar. Que espaço eu tenho? É uma sala? É um hotel? Tem área externa? Tem área interna? É online? Que agora tem mais esse ambiente. É online? Não. É uma sala dentro da empresa. Ótimo. Temos mesas, cadeiras, podemos mexer. Não, você pode fazer o layout que você quiser. A sala é X, Y, Z, de tamanho. Pô, lindo, vou ter meio período, 2 horas, vou ter o dia inteiro. Não, você tem o dia inteiro para ficar com esses caras. Então, eu vou entendendo tudo e pensando, bom, agora eu vou aqui pro meu know-how, para minha expertise, e falar assim, o que eu tenho aqui no meu universo de conteúdos, universos de jogos, ferramentas, canvas e tudo mais, para atender isso que eu entendi, que o RH já veio trabalhando, dentro dessas possibilidades de formato físico, pessoas, histórico, carga horária, o que eu posso propor de melhor para essa galera Gosto muito. participar. Gosto muito, porque quando é treinamento, a gente pensa que é a gente que tem que falar, né? Não, eu vou treinar, vou fazer. Na verdade, a gente escuta antes de qualquer outra coisa, gente. Tudo Olha só, começa na escuta. Maravilhoso. Ótimo. Fábio, você falou uma outra coisa, que quando a gente vai criando o hábito, porque a gente acredita que tem uma recompensa. Então, eu fico pensando, poxa, a empresa quer que eu mude nisso. Aí eu quero também que você fale que você já começou sobre autorresponsabilização. Acho Sim. que a gente pode pegar esse ganchinho também. A pessoa fala, vou mudar esse meu comportamento, porque, de repente, eu sou promovido... Ou, de repente, eu sou não sei o quê. Então, tá acreditando que lá na frente tenha uma... Recompensa. Lógico que antes de... E aí, ele joga essa responsabilidade da recompensa na empresa. Eu queria que você me falasse qual é o papel da empresa nesse desenvolvimento. Qual é o papel, o alto papel, o papel do profissional Sim. no desenvolvimento dele. E que tipo de recompensa, na verdade, a gente, como profissional, deve pensar quando a gente está se desenvolvendo. Excelente a tua pergunta e abre um leque de possibilidades. Primeiro ponto, o papel da empresa, cada empresa tem uma cultura de treinamento, de desenvolvimento, de investimento em desenvolvimento da equipe diferente. Então, acho que para mim o papel da empresa, conforme a escolha e cultura da empresa, ela só precisa deixar claro isso para as pessoas que trabalham para ela. Porque tem empresa que investe super, tem empresa que investe médio, tem empresa que investe menos, tem empresa que não investe. Então, desde que para mim, o que é combinado, né, é um dito popular bem antigo. O combinado não sai caro. Então, se não há uma promessa, ou se tem uma estrutura, então que ela seja clara para todo mundo. Então, acho que o papel da empresa é o papel que ela se propõe a ter. Então, acho que nesse ponto não tem como eu falar assim, este é o papel da empresa. O que normalmente acontece, aí não é uma crítica, eu acho que é muito concreto, a empresa contrata profissionais tecnicamente, ainda há uma avaliação de hard skill, ainda demite por soft skill, ainda demite por comportamento, mas normalmente as empresas se debruçam em ensinar tecnicamente o que esse profissional tem que fazer para ela. Tem um investimento ainda muito forte tecnicamente. De um ano para cá, isso inclusive apareceu no Fórum Mundial, vem se falando muito na Europa e nos Estados Unidos, culturas que eram muito pragmáticas, você trabalha, é isso que você faz, faça, estão investindo muito em soft skill. Entendeu-se que mesmo o pragmatismo cultural de algumas regiões do mundo não estão sendo mais suficientes para que o profissional entregue o resultado. Precisamos mobilizar essa energia, né, o relacionamento, os comportamentos para sustentar isso.
De qualquer maneira, Vivi, mesmo na empresa que investe muito, eu não acredito que a empresa vai investir na totalidade do que você precisa. É aí que entra a autorresponsabilidade. Ou do que eu quero, né? Ou do o que eu quero, aonde eu quero. Aí mim, a gente tem que falar de engajamento também. Porque você falou assim, qual é a recompensa percebida? Se você pegar um carreirista, uma pessoa que entra no corporativo para fazer carreira, provavelmente a recompensa dele vai ser o cargo que ele alcançar, que ele atingir, ou o salário melhor, ou o benefício. Hoje a gente tem um pacotão que não é só cargo, né? Às vezes ele faz um crescimento horizontal ou em Y e ele chega em alguns lugares com outros ganhos. Mas tem gente, por exemplo, que não quer a carreira. Que essa geração Z não tá procurando muito isso aí. E a galera que experimentou o home office também. Você tem outras gerações experimentando coisa. Você, opa, peraí, não é só o salário que interessa. Né? Me interessa ficar mais tempo livre, me interessa ficar mais tempo em casa. Então, começou-se a perceber outras coisas. Salário emocional, né? Salário emocional. Eu não tinha ouvido. É boa essa, salário Acabei emocional. De inventar. Mentira, tá escrito por aí. Salário emocional. Você foi ótimo. Não é bom? Eu acreditaria. Você falou com tanta propriedade. Eu falei assim, nossa, eu sairia... Engano. Eu ia escrever no meu Instagram e colocar by Vivi. Ah, mas pronto. Vou pôr. Eu acho que o salário emocional vem junto com as cartas motivacionais que chegam em casa. Que são os boletos, assim, né? São cartas motivacionais. Você... Toda vez que ela chega... Esses dias uma pessoa apareceu no Netas com uma camiseta bem interessante. Tem a determinação de um boleto. Ele sempre vence. Ele sempre. É incrível, eu achei ótimo. Por isso que eu pago a internet, só para ler essas frases. Eu também, eu dou risada. Não, são frases muito boas na internet. Então, o que eu penso? E aí não tem, né? A gente só entrega o que a gente tem, Vivi. Então, assim, eu falo de autorresponsabilidade porque a minha vida foi sempre assim. Nem sempre deu certo. Mesmo quando não dava certo, era culpa minha. Ou responsabilidade minha pra gente ser mais bonitinho aqui no podcast. Quando deu certo, responsabilidade minha também. Que momento a minha carreira deu certo? Quando eu encontrei um time. Mas aí num time, então, passou a ser responsabilidade do time? Não. Mas eu entendi que com um time eu tinha gente mais competente que eu em vários outros aspectos. Mas a responsabilidade continuava minha. Então o que eu penso que as pessoas... Estou trazendo um exemplo em meu nome para trazer para a tua resposta. As pessoas entram na companhia e acreditam que deixaram de ser e passaram a ser só da companhia. Então, a companhia é responsável pela minha motivação, pela minha evolução, pelo meu desenvolvimento, pelo meu aprendizado. E não. Até porque a gente começou o podcast falando, se o sujeito for para um lugar que a empresa está pagando, está investindo, ele não tiver afim, ele não vai aprender. Então, mesmo quando a empresa investe, há algo que é sempre meu. Da pessoa. Sempre da pessoa. Que é, no mínimo, a tomada de decisão. Quero ou não quero aprender? Tá. Porque depois do quero, vem o que eu vou aprender. Porque o que eu vou aprender vai estar atravessado por toda a experiência que ele já tem. Que vai fazer novas conexões. Se nós dois entrarmos numa sala de treinamento, nós vamos ter 2 treinamentos diferentes. Com a mesma empresa de treinamento, com o mesmo consultor. Porque você vai fazer uma leitura pela tua experiência. Pelo teu jeitão de ser. Pela tua personalidade, aí os nomes todos que a gente pode trazer aqui. Então, penso que a empresa faz a parte dela, uma vez que ela definir qual é a parte dela, e deixe isso claro para os seus colaboradores, e cada um precisa, no mínimo, assumir a parte que lhe cabe. Então, aí vem a importância que a gente sempre ouviu, os coaches vieram aí, eu tenho minha formação também, mas fui para o grande público, parei de atender individual, mas... Os coaches vieram nesse caminho. A importância de você ter um objetivo claro. Porque você pode se perder facilmente. Já tendo o objetivo claro, o mundo é tão atrativo que você se perde. Se você não tiver um objetivo claro, então, vai percorrer vários caminhos. A vida vai nos levar para algum lugar, quer a gente queira ou não. Sim. O problema é chegar lá, olhar para trás e falar assim, putz, não é o lugar que eu queria. Claro. Então... Talvez você não tenha um bom roadmap, talvez não esteja no prazo que você estabeleceu, talvez você nem consiga estabelecer prazo, mas precisa ter uma perspectiva, senão você vai para qualquer lugar, aceita qualquer coisa, toma decisões. Sim, super concordo. E outro dia eu vi um pedacinho de uma entrevista da Oprah, e aí a entrevistadora perguntava, você já entrevistou as pessoas de mais sucesso do mundo, as pessoas mais importantes do mundo, o que elas têm em comum? E a Oprah disse exatamente isso. Eles sabiam para onde eles estavam indo. Eu achei isso incrível. Por mais que isso traga uma responsabilidade do tipo, meu Deus, eu que estou assistindo agora, eu não sei para onde eu vou.
Eu não sei para onde eu Mas vou. tudo bem mudar o caminho. O problema é não ter nenhuma perspectiva, Vivi. Porque também essa coisa do propósito de vida virou um fardo. Concordo completamente. Assim, se você não tiver um propósito de vida, você não vai ser feliz, você não vai dar certo. Pô, aí... E normalmente o propósito de vida tem que ser numa ONG. Você tem que trabalhar numa ONG, ou seja, você está ganhando dinheiro. Meu Deus, isso aqui não tô cumprindo meu propósito. Mas é um incômodo essa coisa de ganhar dinheiro, loucura, né? Qual é o problema? Você pode fazer um belíssimo serviço. Sim. Você pode, inclusive, compensar o teu ganho de dinheiro em algum serviço. Lógico. Mas avaliar que todo mundo só vai dar certo, só vai ser feliz quando tiver um propósito claro. E por que o propósito não pode mudar? Eu tinha um propósito até os 20, tinha um propósito até os 30, minha maturidade é outra, minhas experiências trazem outra visão. Todo o aprendizado que eu tenho no meu dia a dia me faz mudar de direção, tudo bem. Sim. Mas tenha uma direção. Sim. Eu quero duas coisas aí. Eu quero fazer um gancho. Para você ajudar a gente a pensar numa direção, quem está assistindo, pensar em talvez como chegar lá, numa direção, ou aonde, o que brilha o olho, não sei como. Algumas dicas se você tiver. Outra coisa que eu ia falar, e que eu esqueci, porque eu comecei a falar sobre essa... É ótimo, esquece, lembra, essa muda, pergunta não também. fala. Exatamente, porque são muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu vou lembrar daqui a pouco que era... gente, eu esqueci. Responde Tá essa bom, enquanto eu vou penso. responder isso, vai. Obrigada. Eu tô curtindo, agora tá entrando no clima que eu gosto desse podcast. Que é essa coisa do caos, então, que você gosta. Eu gosto, porque eu acho assim, a gente nasceu acreditando, a gente cresceu, minha geração, acreditando que o caos era só problema. Mas eu já lembrei, ó, viu? Pronto, viu? E o caos, ele viver somente no caos, eu acho que é um problema. Mas o caos, ele traz várias possibilidades. Super concordo. E aí, só que aí você precisa de novo. Tem clareza onde você quer chegar? Você vai extrair do caos a melhor saída. Sim. Tentando responder a tua pergunta, Tá bom. que eu acho ousadia Se for demais possível. falar que sim. Não, no seu ponto de vista. No meu ponto de vista, você precisa estar atento aos sinais. Tá bom. Sinais dos teus talentos, sinais do que você gostaria de fazer, do que te satisfaz. Você precisa se conhecer. Eu acho que o caminho, ele parte de dentro do autoconhecimento. E tem um tempo. Eu acho que isso é importante, sim. Tá. Tem um tempo, né? E precisa ter um tempo. Por quê? O extremo, essa galera que chegou muito ansiosa em já ser, pula um tempo. Tá bom. E os procrastinadores de plantão que nunca põem um tempo. Então, aí nunca tem tempo, você nunca vai fazer. Então, acho que nenhum dos dois. Tá. Até porque, conversando com um amigo esses dias, tanto a preguiça quanto a procrastinação, para mim, tem sempre um motivo. Alguma coisa que você quer evitar, lógico. Então, não dá para dizer, Alguma dor que você quer é um evitar. preguiçoso. Tem um porquê atrás dessa preguiça. Sim. E a procrastinação também. Por que você não começou tal projeto? Sim. Tá inseguro, tá faltando clareza, não tem alguma coisa? Tem. Mas, voltando à tua pergunta sobre... Então, uma coisa é estar atento aos sinais. Eu gosto da coisa do talento, que eu brinco até em palestra, né? O meu pai carinhosamente falava para mim, você não tem vergonha na cara, moleque. E aí esse carinho do meu pai, tão acolhedor, de não ter vergonha na cara, moleque, gerou um cara que faz palestra para 500, 600 pessoas. Então, tem algo meu nisso que eu faço hoje. Que legal. Claro que vem junto uma responsabilidade de dar conta de um certo conhecimento para estar ali. Né? Senão, só não ter vergonha é suficiente? Não. Mas já é um caminho andado. Então quem tem vergonha não pode ser? Pode, mas vai ter que percorrer um outro caminho. Talvez gaste uma energia maior do que a minha. Eu tenho que ler para estar onde eu estou. Eu gosto de ler? Não. Então vão ter tarefas, não estou dando mau exemplo para ninguém do podcast, mas você tem que ler, tem que estudar. Mas a questão é que existem tarefas, mesmo quando a gente está no destino que a gente escolheu, que a gente não vai gostar de fazer. Isso. Por isso que a direção é importante. Senão você julga o todo pela tarefa assim, Sim. Não é minha profissão. Sim. Não vou ser palestrante porque tem que estudar e eu não gosto de estudar. Cara, você está julgando o todo pela tarefa. Então tem tarefas que eu não gosto de fazer. Agora, Mas que você tem que fazer. Tenho que fazer. Quero fazer? Não, mas tenho. Aí a gente tem que ver assim, qual é a minha motivação? Né? O que me motiva? Além das minhas filhas e tudo mais, as cartas motivacionais que chegam em casa e tal. Mas tem um prazer de fazer o que eu faço. Então, o meu trabalho é um prazer em si, é uma realização em si, e me traz outras realizações. Então, tem mais de um ponto motivacional, além do propósito, além do significado.
Tem uma coisa egóica no meu trabalho. Putz, subir no palco, ter a atenção do povo, você conduzir uma sala é uma delícia. Então, eu tenho um ganho ali. Lógico. Pra mim. Né? Ser reconhecido que o trabalho foi bem feito, putz, demais. Aí comecei a ter um ganho pela empresa que eu faço parte. Então, o Netas começou a ser uma marca no mercado. Putz, vem um outro ganho, aí já com a galera junto. E aí, liderança, dê mérito a quem tem mérito. Pra não, nesse momento, o ego não falar mais alto que o teu time. Que a liderança vai se perdendo um pouco. Eu já vou entrando em outros temas, né? Não, mas Complica é a assim, vida aqui mesmo. funciona assim, aqui é desse jeito. Então, assim, então, começou a ter um outro. Agora, com todo esse conhecimento, né, das pessoas, nessa troca, vários objetivos meus de vida caíram, outros surgiram. Por isso que eu falo, é possível uma mudança de rota no meio do caminho. Mas olha que interessante, a tua pergunta, e você trouxe da Oprah, e eu quero trazer para uma situação bem simples que eu passei. Mês passado, eu tive uma semana de trabalho surreal, assim. Foram 4 estados em 5 dias. A noite que eu mais dormi, tirando o meu amigo que tem gêmeos, a noite que eu mais dormi, 3 horas. O que aconteceu no domingo? Adoeci. Lógico. Uma semana depois, zoado, antibiótico, xarope, tudo que eu tive que... Fui parar no hospital, saí medicado. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu preciso trabalhar menos. A gente julga o ambiente. E a empresa é minha. Tá. Então, imagina as pessoas que trabalham para outras pessoas. Então, a empresa, a culpa é da empresa, tá sendo abusiva, tá fazendo eu trabalho. Não, eu sou o dono da empresa. Tá. Ninguém tá abusando do meu trabalho. Sou eu mesmo. Então, o primeiro pensamento é assim, preciso trabalhar menos. Aí vem a importância, Vivi, da clareza de onde você quer chegar. Porque aí eu falei assim, peraí, eu já tô aonde eu me programei para estar? Eu já cheguei? Não. Mas do jeito que você está trabalhando não é saudável. Não. Mas eu ainda não cheguei. Então o que eu tenho que fazer? Não sei, eu quero saber, tô curiosa. Eu preciso me cuidar. Eu não estou cuidando da minha alimentação. Eu parei por questões pessoais. Parei os meus exercícios físicos. Estou voltando agora. Eu preciso me preparar para este período de grande trabalho, porque eu sei aonde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, depois de uma semana dessa eu paro de trabalhar. Ou eu procuro outro trabalho. Ou eu desanimo com o meu projeto. Então, a importância para mim de uma clareza de onde eu quero chegar na minha carreira, na minha vida, o que eu quero construir, é para isso. Criar estratégias. Criar estratégias e ter clareza de qual é o real motivo. E estratégias sustentáveis, né, Fábio? Porque, assim, o que a gente está vendo muito também é essa coisa de eu preciso chegar a qualquer custo nesse lugar. Porque eu preciso ser reconhecido por estar nesse lugar. E entender, Vivi, que é um recorte. Esta semana que eu vivi foi uma semana. Ok, ótimo. A minha vida não é assim. O mês inteiro não foi assim. Na área de treinamento, a gente sabe, o segundo semestre é o dobro de trabalho do primeiro. Então, como eu estou me preparando para o segundo semestre? Como eu estou me cuidando para o segundo semestre? Tá. Como estão? Então, aí... E aí fala de novo da autorresponsabilidade, né, Fábio? Aí com essa clareza, aí eu fiz os exames, vou passar num médico, vou ver as taxas, tudo, né? Cuidar da saúde e não da doença. Naquela semana eu fiquei doente. Por que eu fiquei doente? Porque me faltou saúde, baixou o meu sistema imunológico, ótimo. Mas eu queria chegar nesse ponto. A importância de se ter clareza de onde você quer chegar. Mesmo que essa clareza seja temporal. Ok. Neste momento da minha vida é onde eu quero chegar. Este é o próximo passo. Tenho vários objetivos. Então, eu não tenho muita organização mental para tempo. Ah, não, eu com 2 anos eu quero isso, com 3 anos... Eu acho que falta disciplina em mim mesmo, né? Eu supero a minha falta de disciplina pelo empenho. Então, eu me empenho em fazer as coisas, mas eu não sou disciplinado com o tempo. A não ser agora que eu tô chegando perto dos 50, tá um pouco mais claro para mim os 50. A gente adora um tempo redondo, né? Sim. Então eu tenho a crise dos 20, dos 30, 40, 50, tô chegando na dos 50. Ano vira ano, né? Aniversário e tudo mais. Então na minha cabeça eu tenho uma expectativa de chegar aos 50 numa condição X. Isso me ajuda muito, Vivi. Para fazer as minhas escolhas, para ver o que eu topo fazer, o que eu já não topo fazer. Até para topar fazer coisas que eu não estou muito afim de fazer, mas eu sei que é por um tempo. Então, né, assim,
aprendi no curso com o PA, que é muito conhecido, era Crescimento, agora virou Master Soul. O Paulo Avarenga, eu fiz um curso de inteligência emocional com ele, e ele trazia essa frase com muita repetição nos nossos encontros. O sacrifício é temporário, o ganho é permanente. Cara, essa frase, em momentos que eu não estou fazendo o que eu deveria, vem essa frase na minha cabeça, assim, faça, porque o sacrifício vai ser agora, mas o ganho, ele é muito mais longo, muito mais extenso. Então, eu acho que é isso. Às vezes a gente não está disponível ao sacrifício, porque a gente não tem clareza que ele é por um momento, ele é um tempo. O tempo ajuda muito a minha organização emocional, mental. Porque você imagina que eu pensar que a minha vida inteira vai ser a semana que eu tive? Pô, para já. Isso não é saudável. Meu corpo não vai aguentar. Agora, quando eu entendo que é só um tempo e tem coisas que eu posso fazer, porque eu escolhi estar ali. Isso é uma coisa importante para as equipes. E eu venho trazendo isso com frequência nos treinamentos. Tudo é uma questão de escolha, Vivi. E as pessoas escolheram estar onde estão. E elas esquecem e terceirizam. Elas escolheram, elas toparam aquele emprego, elas toparam aquela função, elas toparam aquele cargo. As pessoas escolheram estar onde estão. Por que elas estão? Aí você vai para todas as desculpas e justificativas. Eu preciso, eu tenho conta para pagar, eu tenho que sobreviver. Sim. Ótimo. Tem 10 milhões de empresas registradas no Brasil. Por que esta? Por que este emprego? Por que você está ali? E eu, por ser de RH, eu tenho isso muito claro e um tempo isso foi um problema nas culturas das empresas que eu passei. É melhor a pessoa ir do que ficar sem estar satisfeita para ficar. Eu cansei de ajudar a gente a ir embora. Cansei, como RH, fazia currículos e currículos dentro da minha sala. Quando eu entendia que aquela pessoa não estava feliz, ela não ia atribuir, não estava sacaneando a empresa, eu estava na contramão da cultura. Mas eu estava fazendo um favor para a empresa. Este profissional não quer ficar aqui dentro, não vai performar, não está feliz, não vai colaborar com o nosso ambiente. Chegou no momento que ele precisa ir. Eu fui. Let it go, né? Frozen na cabeça, né? Let it go. Eu fui. Vivi o meu último emprego antes de entrar no Netas. Eu me vi numa mesa reclamando da empresa que eu era o RH. Aí caiu minha ficha. Falei, tô errado. Tô prejudicando as pessoas que estão me ouvindo, porque as pessoas estão na empresa escutando o RH falar mal da empresa. Eu falei, eu preciso ir embora. Terminei minhas 3 formações de coach, que já era uma ideia de ter essas ferramentas para mim. Inclusive, a empresa me ajudou na primeira formação, financeiramente na primeira formação. Sou grato ao cara até hoje. Falei com ele, expliquei da minha saída. Passamos o bastão por 30 dias e eu fui embora. Então, as pessoas terceirizam coisas que não são, na minha opinião, terceirizáveis. Tua felicidade não pode ser terceirizada, tua motivação não pode ser terceirizada, tua carreira não pode ser terceirizada, teu autodesenvolvimento não pode ser terceirizado. É teu. Se a empresa pagou alguma coisa, plus. Você ganhou algo que você não pagou, que você não pensou, que você não investiu, aproveita muito. Mas é plus. E você? Quantas vezes você comprou um curso? Você... hoje nem precisa de dinheiro, né, Vivi? Quanta coisa está disponível. Seu podcast é free. Você abriu o podcast e falou assim, free para vocês. Quantas vezes você não pagou, mas você disponibilizou um tempo do teu dia para aprender algo? Eu pego sala de 200 pessoas e falo, vamos lá, nós estamos no mês 8. O que você aprendeu a fazer esse ano que você não fazia o ano passado? Qualquer coisa. Vida pessoal, profissional. Não levanta 20% a mão. Mas quer que a empresa pague. Quer que a empresa invista. Mas eles não investem. Nem na vida pessoal. Aprendeu, sei lá, a plantar uma plantinha. A fazer uma comida diferente. Tentar um jogo. Sei lá, um esporte, alguma coisa. Qualquer coisa. E você percebe, então, que isso é quase que cultural, então. 80% não aprende nada no último ano. Não fiz número, mas é isso sim. Por aí, as pessoas não... E é uma pergunta muito simples, não é uma... Seria mais exposição não levantar a mão a essa pergunta, concorda? Se eu não levantei a mão, eu estou assumindo para todo mundo que eu não aprendi nada. Eu levantaria mesmo a mão, se eu estou com vergonha, eu levantaria a mão só para não entrar na estatística de quem não... Porque eu acho que é isso, assim, falta um pouco de pensamento crítico, de curiosidade, de autorresponsabilidade, que é um pouco da nossa cultura
patriarcal, né? Eu Matriarcal. vejo isso também. A gente tem uma coisa assim, tudo a gente precisa ser cuidado. Então, o governo precisa cuidar de tudo da minha vida, a empresa precisa cuidar de tudo da minha carreira, a minha família precisa cuidar de tudo, até não sei o quê, a faculdade, tudo tá terceiro, tudo, não é muita coisa. Mas assim, muitas coisas são terceirizadas para tirar de cima do meu ombro. E você vê a nova geração assim também? E Eu- essa eu- nova que está entrando no mercado? É, A geração Z? Eu não costumo. Eu tenho um exemplo muito engraçado dentro de casa. Então eu não costumo generalizar a Não geração. dá, lógico, sim. Porque eu conheço uns quarentões como eu que não sabem o que fazer da vida até hoje. Muitos. Tenho 2 jovens em casa, 2 sobrinhos, que são pessoas incríveis. Um coração imenso, faz serviço comunitário, não quer saber de estudar nem trabalhar. O outro, rapidamente, engatou numa faculdade. Sempre Mesma teve certeza. idade, mais ou Mesma menos? idade, mesma geração, mesma coisa. Então, assim, não posso trazer Sim. tudo. Mas, né, nós estamos vendo bastante gente vindo... Não sei se no corporativo, porque eu acho que no corporativo não sustenta tanto. Eu vejo uma juventude no corporativo, Vivi, que me impressiona. Me conta sobre ela. Eu falo isso, inclusive, uma universidade corporativa com uma empresa como a Cielo, por exemplo, que é um dos nossos clientes. Tem umas meninas jovens, cara, com autoconhecimento, comprometimento, uma cabeça pensando grandes treinamentos para o C-Level, para toda a equipe de venda. Então, tem uma juventude chegando. O menino que me ajuda na minha área financeira tem 30 anos, eu tenho 47. Eu com 30, olha para ele assim, eu era uma criança com 30 perto dele. Eu era um moleque responsável com 29, 30 anos. Queria saber só da minha vida, da minha curtição. Eu trabalho desde os 16, então já tinha minha grana, já fazia minhas coisas. Então, eu não tinha essa responsabilidade com 29, 30 anos que eu vejo num menino que me ajuda. Ele fez meu seguro de vida, o seguro de vida da minha esposa, as previdências das minhas filhas, tá me ajudando a fazer pequenos investimentos para eu me organizar pensando no meu futuro. Então, um menino de 30 anos fez eu pensar o meu futuro mais do que Sim. eu que tenho 47. Então, não é só a geração, é o perfil, é como a cultura familiar também. Sim. Porque existe uma coisa que é compromisso da escola, outra coisa é da faculdade, Concordo. outra coisa e outra coisa é da a família. Como é que a gente está criando? E é muito louco, né? Eu agora vou preocupar o pai dos gêmeos. Não tem nenhuma garantia, você só vai saber depois, né? Não temos garantias. Te avisaram lá no hospital que não Não tinha tem. garantia? Que é isso. Então, assim, eu estou dando a melhor educação possível dentro das minhas condições para as minhas filhas. O que isso vai dar? Eu espero que dê bom. Sim. Mas também tem a parte de escolha delas, do Também. que elas... Mas eu acho que tem uma coisa familiar que foi se perdendo um pouquinho no meio do caminho. Inclusive, eu falo para as pessoas que convivem comigo. Quem não trabalha, os mais jovens que eu conheço, fala assim, vá trabalhar. Você vai ter uma relação na tua vida que você não teve até hoje. Não é a tua família cuidando, não é a escola que também cuida. Eu lembro do meu primeira semana de aula na primeira faculdade, foi assim, ninguém vai controlar a minha entrada e saída desse troço? Eu posso ir embora e ir pro bar a hora que eu quiser? É muita farra esse negócio. Só que ali vira uma chave da responsabilidade, assim, ninguém vai cuidar. Então sou eu, né? Então a virada da escola, então todo mundo que eu conheço que não estudou, eu falo, vai estudar. Para ativar teu cérebro. Sem Ele dúvida. tá definhando se você não estudar. Sim. Não é que você precisa ter um diploma obrigatoriamente. Eu acho que tem alguns cuidados, né? Quando o Steve Jobs foi naquele fechamento, que é um vídeo emblemático dele, falar no fechamento de uma faculdade que ele não estudou, ele criou uma problemática que é, amigo, quem na vida vai ser genial igual você? Ele é gênio. É gênio sem ter o conhecimento ainda, né? Porque ele punha o outro para fazer a programação. Sim. Mas é um gênio. Quem vai ser genial? Aí você tem um bando de gente que não é genial, não estudando nada, achando que vai ser um Steve Jobs. E a gente brinca que fala assim, tá bom, você não quer terminar a faculdade? Então tá bom. Primeiro você entra em Harvard, depois igual, né? O Steve vi o Cortella Jobs, o Bill falando isso com o Gates. filho dele, E é né? perfeito. Assim, cara, o cara faz passou todo em sentido. Harvard. Passa lá primeiro, Passa. depois Aí você pode... desiste. Mas passa. Então, Então eu acho assim, tem que estudar. concordo. E para os mais jovens precisa ir trabalhar. Para experimentar. Eu gosto muito disso. Nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Férias de verão, 16 anos, todo mundo trabalhando. E aqui a gente protege, né?
Eu percebo que a gente faz isso aqui, a gente protege, não vai trabalhar depois que terminar a faculdade. Por quê, né? É. E você sabe que eu E escutei é uma isso? experiência única, né? Você falou isso, é super importante isso. Porque são relações outras. Diferentes, que vai desenvolver, vai ajudar a desenvolver outro tipo de habilidades, né? Que às vezes não. E dentro de meninos que tiveram em casa 2 anos por causa de uma pandemia, as habilidades socioemocionais, sociais, gente, foram muito atingidas, né, Fábio? Então precisa. Como que é? Como é que eu olho no olho? Quantos meninos aí não olham no seu olho, né? De 14, 15 anos, tem dificuldade de te olhar no olho para te cumprimentar? Mas o olho é constrangedor, né? Sim. Olhar no olho do outro. Mas é o ser humano, né? Sim. É o ser humano com o outro ser humano. Por isso você precisa ir treinando isso. Você precisa estar com outros. Mas a gente vai ter que treinar coisas que a gente talvez nunca tenha treinado, Fábio. Tem. O que você hoje... Outras habilidades. O que hoje você está treinando, que você percebe aí dentro do teu planejamento estratégico, que tem que começar a treinar ou incluir, sei lá, nos últimos 2 anos? Falou, não, vamos parar de fazer administração do tempo, não se faz mais isso aqui, vamos fazer isso, vamos fazer saúde mental. O que você está fazendo lá? Saúde, eu gostei do termo, né? Que é isso, né? A gente precisa cuidar, talvez não necessariamente talvez cuidar da saúde emocional para não chegar num problema de saúde mental, né? Aí tem algumas terminologias que podem confundir um pouco. Eu acho que a gente tem que cuidar da saúde emocional. Acho que isso evidenciou. O que a gente vem trazendo... Sabe o que eu percebo? Rapidinho, só segurando sobre saúde emocional. A gente não sabe nomear emoções. Não sabe nomear emoções. Eu vou... Não vou contar quem é, vai. Eu sempre conto, sabe? Mas hoje eu não vou contar, não. Tá mais discreta hoje. Mais uma pessoa muito próxima de mim, jamais contarei, que tem 49. Outro dia menino. eu falei assim, um menino, um garoto. Falei, garoto, que tipo de emoções o seu trabalho te traz? Aí ele parou um pouco e falou, nenhuma. Falei, não, como assim nenhuma? Não, nenhuma. Falei, não, alguma emoção o seu trabalho tem que te trazer. Não tenho alegria, não tenho felicidade, não tenho motivação. Mesmo que se eu contar quem é a pessoa demitida, né? Então eu não posso contar. Não pode. Não tenho motivação, não tenho isso. Eu falei, então, mas emoção também, tristeza, frustração, chateação, tem tantas outras. Você não pensou nisso? Não. Então a gente não sabe nem nomear a emoção, tá? A gente não tem vocabulário emocional. Não tem vocabulário emocional. Mas olha que interessante. Uma conversa que aconteceu hoje no escritório, antes de eu vir para cá. Por uma reunião de ontem, surgiu uma conversa hoje. Eu sou 2 pessoas. Então, eu no palco, mais divertido, mais leve, e eu trabalhando mais irritadinho, mais nervoso, pragmático, executor. Bem distintos para a equipe. Então, esse cara mais nervosinho do dia a dia, é muito fácil entender que tem uma questão ali de inteligência emocional. Então, eu ouço muito isso. Né? Então, você é sempre nervosinho, você é sempre não sei o quê, beleza. Por outro lado, as pessoas não conseguem entender que as outras emoções, como você está trazendo, também são do mesmo lugar da inteligência emocional. Então, a evidência aqui chama muita atenção, fácil de ver. Então, o Fábio, fácil de ver que ele se irrita com algumas coisas, que é nervoso. Aí, esta pessoa que veio conversar comigo não é nervosa, mas estava carregando um peso excessivo nos ombros. Julgando a vida toda como uma coisa que não está boa. E não conseguiu perceber que é um problema de inteligência emocional. Então, às vezes, a gente julga o que é mais caricato, o que é mais expressivo, o que é mais... na superfície, e não olha para outras coisas que também são. E que precisam ser cuidadas. Né? Não acho que é uma doença, não acho que precisa ser tratada, mas precisa ser cuidadas. Eu penso que neste momento que a gente está passando de treinamento, 2 coisas me chamam a atenção. Mudou, sim, os temas. Então, a gente vem falando muito de inteligência emocional e a nossa perspectiva como Netas é sempre ser prático. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente não fica teorizando, a gente costuma trazer algumas ferramentas de trocas rápidas para trazer a consciência, que tem uma coisa de tomada de consciência. Sem a tomada de consciência, como é que você pode escolher melhorar em alguma área? Então, você traz essa coisa para a consciência, pratica, de repente, numa vivência, num jogo, e aí você vê você estourando aqui, recuando ali, temendo ali. Então, você vai perceber as suas emoções no jogo, então a gente foca nisso.
Então, se viemos, estamos falando muito dessa saúde, desse equilíbrio, dessa escutativa por vários motivos, por relacionamento, por estratégia, por necessidade, por acolhimento. Então, as pessoas não se sentem ouvidas, então elas vão cada vez mais se sentindo sozinhas, se sentindo longe. Então, isso que foi um dos problemas da pandemia. Eu acho que tiveram alguns problemas da pandemia. Estou longe de todo mundo. E nunca estive. E o outro pode me matar. Isso acho que assusta as pessoas, A morte né? veio de uma maneira muito eminente. Posso morrer. Primeira vez, eu tive Covid acho que 2 ou 3 vezes. Mas a primeira, a sensação do posso morrer é avassaladora. E a sensação do eu posso matar a minha mãe, ou eu posso matar... Aí tem gente carregando não posso isso... me aproximar. Então, eu não sei se... Eu acredito que isso distanciou as pessoas muito, também, né? Mas veio outra coisa, Vivi, também. Eu não sabia o quanto a empresa me organizava mentalmente. Então, eu tinha um endereço para ir, eu tinha um horário para cumprir, eu tinha uma mesa, eu tinha as pessoas daquele andar, eu tinha o café com a Vivi, eu almoçava com fulano, tinha uma organização de vida que a empresa... E aí, de repente, a organização de vida é você no teu quarto. Se misturou vira, tudo. E aí dê conta de tudo que você fazia aqui. Muita gente não deu conta disso. Muita gente não sabe ser autônomo. Eu não sei ser autônomo, Vivi. As 2 vezes que eu tentei carreira solo, não deu certo. Não deu certo. Me organizei, fiz o plano, fiz os cursos, juntei uma grana. Quando acabou a grana, voltei a trabalhar em outro lugar. Por isso que eu tô falando, a minha carreira deu certo quando eu encontrei um time. Isso é tão bonito. Eu achei isso tão Você bonito. acha? Muito, muito. E profundo. Muito mais profundo do que a gente imagina. Eu assisti essa semana um documentário, não terminei ainda. É o Método de Stutz. Já assistiu? Com aquele ator, né? Não. É um psicanalista norte-americano e é um diretor de cinema que fez com o psicanalista dele. Ele é um cara incrível. E ele tava Não, mas não é o contando- ator, aquele ator mais gordinho que fez Não. Não é esse? Então eu tô Não é. confundindo. Porque Tá tem confundindo. o ator trouxe o analista dele pra explicar Sim, o mas ele método. não é ator, ele é diretor. Ah, mas ele é ator também. Então ele é ator e diretor, esse moço. Tá bom, depois Tá você me conta bom. o filme que ele fez. Eu Tá não- bom, não é vou lembrar diretor, aqui, Só vou lembrar. diretor mesmo, gente. Tá bom. Então, vamos lá. Eu questionando a dona do podcast. É muita ousadia É só da minha diretor, parte. gente. Né? É, bom, Tá bom. vamos- Vou pesquisar aqui, vou provar Olha, que eu tô ele certo. não se aguenta. Não vou pesquisar, não. Mas é esse aí, tá? É, esse aí. E é uma coisa incrível, porque ele falou uma coisa que eu achei tão fantástico. Ele falou, quando a gente fracassa... Assistam, o método de Stutz. Quando a gente fracassa, a gente tem exatamente essa oportunidade de nos ligarmos a outras pessoas que nos ajudem a nos levantar. Exatamente isso que você fez. E eu achei incrível, porque é o que ele falou. Então, quando você estiver fracassando, cara, você vai ter a oportunidade de se relacionar com outras pessoas que te levem a outro lugar que você esteja buscando. Uma coisa também que eu gostei muito, e não é do documentário, sei lá onde que eu vi isso, mas ao invés de você procurar um propósito, que isso está deixando as pessoas cansadas, exaustas, e não acha esse tal desse propósito, como se ele tivesse escondido. Parece que é uma coisa escondida e você tem que encontrar o tal do propósito. É você criar um propósito. Esquece de procurar. Ninguém procura mais propósito a partir de agora. A gente vai criar propósito. Sim. Eu acho que faz muito mais sentido. Só de Faz. mudar a palavra, já me tiram... Opa, então não preciso mais... Tem que parar com essa busca ao tesouro. E abre a possibilidade de você criar qualquer coisa que você quiser. Exatamente. E não é uma coisa que tá aqui, você vai buscar. Aí a gente ultrapassa isso para várias coisas, né? Quando a gente vai por uma questão... Eu penso o propósito de 2 formas hoje, até em função da minha fé. Então, tem uma relação minha com Deus para falar de propósito, o que Ele espera, o que faz sentido dentro deste caminho. E as fés são múltiplas. Então, não estou aqui julgando ninguém, mas cada um precisa... Sim, fé. E aí tem uma direção. Outra coisa que me aliviou no propósito é... Eu posso ter vários propósitos. Boa, também. Principalmente hoje. Não consigo pensar num grande propósito. Beleza, o que você faz na tua vida? Você trabalha com o quê? Qual é o propósito disso que você faz? Porque eu acho que a gente está pensando muito grande, complicando a vida. É assim, ó. Eu sou do almoxerifado. Boa! Boa, Né? você vai Assim, me ajudar com isso aí. Qual é o propósito do almoxerifado? Por que existe esse setor? Que dor que ele resolve? Como você pode transformar esse almoxerifado numa coisa que as pessoas percebam valor e você veja valor no que você faz, porque está ajudando outras pessoas. Eu acho que o propósito, inclusive, está muito relacionado à tua satisfação, mas também ao que você faz para além de você.
Eu tenho propósitos comigo, eu tenho propósitos com a minha família, eu tenho propósito de carreira, eu tenho propósito com aquilo que eu faço. Quando eu entro numa sala de treinamento, eu tenho um propósito com aquilo. E eu não sei se ele vai ficar para sempre. Mas é fácil identificar o propósito, o seu propósito. Mas eu quero que você me ajude a identificar o propósito do cara do almoxarifado, do contador, do cara que lança nota fiscal. Maravilhoso. Me ajuda. Ajuda sempre... eles. Então, assim, qualquer função, hoje, acho que o corporativo fez um favor na direção do propósito. Que favor? O corporativo, ele não deixa mais espaço para sobressalentes. Não há mais espaço. Se aquela área não funciona, ou ela não precisa mais, ela vai deixar de existir. Tá bom. Se aquela função não existe mais, ela vai deixar de existir. Por que ele fez um favor com isso? Porque a pessoa tem a possibilidade agora de entender, de forma prática, que se ela está ali, ela é importante. Começa aí. Começa aí. A tua área não existiria se não tivesse importância na cadeia de abastecimento, nesta organização, nesta estrutura. Muito bem. Agora, dali é um primeiro passo, é um start. Então, você já entendeu que o mundo está dizendo para você, se você está aqui é porque você é importante. Muito bem. Que importância você enxerga? Porque aí a gente precisa derrubar um pouquinho a síndrome do impostor. Eu preciso realmente ter uma noção clara. Eu preciso enxergar a importância no que eu faço. Como é que a gente enxerga a importância? Qual é o impacto do teu trabalho na vida do outro? Você está ajudando? Você está atrapalhando ou tanto faz você tá ali? As pessoas não vão sentir tua falta. Então, o propósito, para mim, está ligado ao impacto que eu causo na tua vida. Então, qual é o propósito aqui no podcast? Eu estou pensando muito para responder, para serem respostas significativas, pensando em quem vai assistir, ouvir o podcast. Então, eu tenho um propósito com este momento. Eu acho que a gente cria uma coisa muito complexa e, às vezes, o propósito é nesta tua função. Então, se eu pudesse dar uma dica, entenda, pode até ajudar, você falou dos relacionamentos. Vá perguntar para as pessoas o impacto da sua função. Prático. O propósito não precisa ser filosófico. Não precisa ser espiritual. Por isso que eu dei duas frentes. Eu tenho um propósito nesta minha relação de fé com Deus. E eu tenho um propósito nas minhas tarefas, nas minhas outras áreas, nos meus outros projetos. E aí, se eu estou com dificuldade de entender a importância que eu tenho, vá perguntar para as pessoas não qualquer pessoa, com as pessoas que você tem um contato direto, a sua função, quem recebe o teu trabalho, quem faz uso do teu trabalho, quem espera o teu trabalho, precisa da tua tarefa. Vai perguntar para ela qual é a diferença que faz. E muitas vezes, Vivi, a diferença não está na função, mas está em como você entrega a tua função. Que legal, né? Porque aí você começa a enxergar, o meu propósito é entregar isso aqui melhor organizado, dentro das possibilidades que a pessoa precisa, porque eu entrego mais redondinho, eu me antecipo, eu estendo o meu trabalho, não estou falando de extensão de horas de trabalho, mas eu estendo o meu trabalho um pouco além do que é minha obrigação, que está no meu escopo de trabalho, porque eu entendo o tamanho da minha importância, que se eu fizer isso aqui a mais por essa pessoa, que não está, hein? No meu escopo eu poderia parar aqui, mas eu vou entregar um pouquinho a mais porque eu entendo a importância. Aí você começa a enxergar propósito. Um propósito no que você faz, no como você faz. Muito bom. Ô, Fábio, você me falou agora há pouco de escuta ativa. Eu queria que você pudesse ajudar a gente, quem está escutando. E isso, gente, essa técnica que ele vai ensinar, eu acho... Você... pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Eu vou pedir se ele vai ensinar, não sabemos, mas aqui eu tô pedindo. Se você vai ensinar uma técnica aqui de escutativa pra gente, porque isso aqui, ó, pra ajudar, propósito. Sim, vamos lá. Porque você vai ajudar um pai agora a escutar um filho, um profissional, um líder, todo mundo, de repente a escutar melhor as pessoas. E junto com isso, depois se você puder, junto com a escuta, que eu acho que tá totalmente relacionado à questão da confiança na liderança. Eu queria, se a gente consegue... Fala da escuta, depois a gente fala da confiança. Tá bom. Eu vou falar do lugar de quem falha com a escutativa. Tá bom. Tá? Porque senão a gente cria... Você falha, então. Eu falho, os líderes vão falhar, as pessoas vão falhar. A gente, de qualquer maneira, em algum momento, vai falhar com outro ser humano. Porque a gente é humano. E aí eu acho que a Brené Brown fez um baita favor para nós. Maravilhoso. Quando ela traz o livro que lançou ela... naquela palestra que ultrapassou milhões do canal TED. E ela põe o título. A coragem de ser imperfeito
traz... E aí a gente não pode se sabotar. Tem que fazer o uso do livro do jeito certo. O que é o uso do livro do jeito certo? Eu sei que eu sou imperfeito, mas eu continuo responsável e na direção de continuar tentando ser melhor. Isso aí. Senão eu pego esse e assumo que sou imperfeito mesmo, então eu vou fazer de qualquer jeito. Isso aí, então perfeito. tem que ter uma leitura correta do que ela quis dizer. E aí por que eu tô falando do lugar de quem falha? Pra gente não gerar outro peso de... Putz, então eu não vou conseguir ser líder, eu não consigo lidar com as pessoas porque eu falhei na escutativa de novo. Então, desse lugar de falha, eu tenho uma perspectiva que é sempre me esforçar para. Então, algumas coisas que me ajudaram. Primeiro e mais importante, as pessoas que trabalham comigo, de novo. Então, as pessoas... E aí eu estabeleci acordo com elas. Você precisa que eu pare de fazer algo para te ouvir. Diga para mim. Não é óbvio que eu preciso parar naqueles 5 minutos para te ouvir. Então, diga. Vamos organizar uma agenda que todo mundo saiba os momentos. Assim, para eu estar aqui hoje, todo mundo foi copiado na agenda, que o Fábio não estaria no escritório, que eu não estaria disponível para outras reuniões. Inclusive, a reunião das 9, a Nath, que é uma das nossas consultoras, entrou na reunião porque eu não estaria. Então, é preciso ter um acordo sobre a escutativa. Eu, até uns meses atrás, eu era ruim só no e-mail. Agora eu sou ruim no WhatsApp também. Tá. Porque eu parei aqui, deve ter umas 500 mensagens. Não, então agora eu sou ruim no e-mail e no WhatsApp. Tá. Então, assim, é bonito falar que eu sou ruim no e-mail? Não, mas a minha equipe precisa saber que eu sou ruim no e-mail e agora eu sou ruim no WhatsApp. Porque se eles precisam falar comigo e resolver algo comigo que é para hoje ou até meio-dia, ela vai ter que me ligar, ela vai ter que me procurar, ela vai ter que dar um jeito de falar comigo. E aí, nestes acordos, também há uma intenção minha de ser melhor. Então, eu acho que é isso. Assim, ó, diante as minhas falhas, eu preciso decidir e ter a intenção de melhorar. Porque aí eu errei com você, Vivi, não te ouvi, te atrapalhei, eu fiz alguma coisa. Você tem que trazer isso para mim. Aí vem o outro lado. Eu preciso estar disponível a esta vulnerabilidade. Disponível, no mínimo, a ouvir disso. Dói. E aí, a liderança acho que sofre um pouco mais, porque a gente tem ainda essa coisa na liderança de ser infalível, de ser absoluto, de ter todas as respostas, de saber de tudo. E ninguém dá mais conta de saber de tudo, no volume de informações que a gente tem, no quanto estamos multifuncionais. Então, o líder ele precisa dar conta de algumas coisas? Sim. Ele ainda é responsável por toda a equipe? Sim. Então ele precisa fazer um esforço e ter a intenção de ouvir. A agenda ajudou muito. A agenda de celular compartilhada. Precisa estar na agenda. Se não está na agenda, eu estou contando com a minha memória. Eu estou contando que eu vou lembrar de tudo. E não vou. Eu preciso ter recursos. Assim, até uns meses atrás eu tinha caderno. Agora me deram um tablet. Falaram que eu preciso ser um pouco mais moderno. E aí o que eu fiz no tablet? Peguei um aplicativo que abre folhas de caderno no tablet. Então a cada reunião eu tenho uma folha de caderno. Mas é no tablet, pelo menos. Eu só carrego um. A pilha de caderno está no meu armário, está lá guardado. Então eu faço anotações. Então, acho que o primeiro ponto para a escutativa é como é que a sua escutativa está acontecendo. Então, é na relação com o outro, né? Estou falando de ouvir alguém. Aí, ouvir alguém, vamos falar de presença plena. Então, vamos para outras coisas. Então, dicas. Dicas, né? Sugestões. Agenda. Acordos. Contar com as pessoas. Agora, vamos para o online, né, Vivi? É importante. Nós estamos falando de escutativa. O que as pessoas fazem quando entram na plataforma? Fecham a câmera. Quando você fecha a câmera, você vai fazer o quê? Outra coisa. Sim. E aí, como é que a gente vai falar de escutativa se você não está ali? Se eu não estou ali, eu não vou ouvir. Então, eu acho que tem uma série de coisas. E aí, o cuidado extra, que é muito individual, é a escuta seletiva. Tem coisas que eu ouço, tem coisas que me interessam, tem coisas que não. Então, a gente precisa tomar cuidado também, aí, de novo, a autorresponsabilidade. Como é que eu me relaciono com os temas, com as pessoas. Então, putz, não me interessa o que você vai falar, Vivi. Então, eu tô aqui, não tô usando nada, tô te olhando, mas a minha cabeça tá em outro lugar.
também não vai ouvir. Então, tem coisas que são físicas, práticas, de ferramentas. Então, feche seu computador para ouvir alguém. Deixa a tua câmera aberta no Zoom, no Teams, seja lá qual for a plataforma, para você ter um compromisso ali. Porque a câmera fechada... Total sem compromisso. Eu comecei uma pós-graduação no meio da pandemia e fechei no 3º sábado. Tava com meu fone Bluetooth fazendo café na cozinha. Não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo na minha vida. Não, ninguém consegue. Tá? Tem gente que ainda, malemar, faz umas coisinhas. Mas eu não consigo. Quando eu me vi fazendo café, entrei em contato com a instituição, falei, tranquei, porque eu fui fazer uma pós pelo conhecimento, não pelo título. Lógico, sim. E aí eu falei assim, não tô prestando atenção. Sim. E é o raio da câmera fechada. Então, a gente precisa... E aí, dentro do possível, nem sempre dá para você remarcar uma reunião. Mas quando der e for um dia que você está a milhão, você não vai estar ali, é melhor não estar. Sim. Claro, todo mundo que está ouvindo precisa fazer uma congruência com a cultura da empresa, se isso é possível ou não. Não saiam fazendo coisas. Mas tem reuniões que precisam acontecer naquele momento e tem reuniões que é melhor acontecer num outro momento. Porque tem coisas que acontecem repetidamente. Tinha uma reunião com uma pessoa ontem, teve um falecimento na família e nem foi em função de... horário de vê-la, não era uma questão de estar em outro lugar fisicamente. Mas aquela pessoa não estaria nessa reunião comigo. A cabeça dela estava... Deu um exemplo Com exagerado, certeza. mas Sim. ela está com pensamento, com sentimento em outro lugar. Então, assim, será que é o melhor momento? Será que é a melhor situação? Então, dentro do possível, dentro do recorte, as pessoas precisam ter a intenção de ouvir. Gosto muito. Faz muito sentido, Fábio. E eu não posso... Eu quero, antes da gente... E concluindo, porque o nosso tempo é escasso, você sabe. Primeiro, obrigada pela sua vulnerabilidade. Eu vou falar do ponto de vista de quem precisa melhorar nisso, de quem falha. Cara, isso é muito legal. Você aprendeu no livro, né? De Brené Brown. Sempre aprendendo. Esse livro é assim, tem coisas que a gente aprende e tem coisas que o livro só escancara, né? Parece que cai uma... Nossa, é verdade, né? Terapia também é assim. A terapia é assim. Eu fiz terapia por muitos anos. Resolveu uma parte das coisas, outras nem existiam naquela época. É isso que eu penso do ser humano. Muda. Tiveram questões que eu tratei no divã, com a cabecinha deitada ali. Tinham questões que eu tenho hoje que nem existiam naquela época. Que não para. Parece que você só sofreu na infância. Ainda mais a gente que veio da psicanálise, parece que o sofrimento foi só na infância com pai e mãe, né? Então, você carrega coisas de lá, óbvio. Nem tudo é culpa do pai. Aí, na conversa com a tua esposa, você pode falar que é culpa da mãe. Aí fica dando uma aliviada. Isso. Vamos dividir. Mas tem coisas que aconteceram depois. Então, a gente está em processo o tempo todo. Lógico. Então, eu acho que isso é importante para tudo que a gente está conversando. Qual é o teu momento, né? A gente passou... você falou que ia terminar e eu tô falando outra coisa. Mas isso é o meu mal, né? Então, assim, vou te ouvir, tá? Já que a gente tá terminando. Você vai lembra que você vai começar a ouvir, escutativa. desenvolvendo Vou te ouvir, isso. Eu venho de uma geração, e a gente carregou isso por muito tempo, que você tinha que ser sempre do mesmo jeito. É como se fosse um recurso... que te desse valor, assim. Não, essa pessoa é sempre assim. Verdade. Né? E aí, o que eu percebo hoje é que não dá. E não é uma questão de mentira, não é uma questão de enganação. É uma questão de realidade. Então, quando eu sou... isso é brincadeira de sala, né? Eu sou pai, sou filho, só não consigo ser o Espírito Santo. Né? Então, mas, quando eu tô com as minhas filhas, sou um pai chato. Eu sou chata também. Pego no pé pra caramba, dá mais velho então, pego no pé e tal. Quando eu tô com a minha mãe, sou filho. E aí minha mãe já tá com 73 anos, tá uma delícia ser filho agora. Que era diferente quando você era criança. Que ela tava no momento de educar. Agora a gente pode contar as atrocidades que a gente fazia, ela ri. Né? Porque já foi. O que tinha que dar certo deu, o que deu errado deu. Então, no momento bom. Quando eu tô na sala, eu sou o treinador, é outra coisa. Quando eu tô no escritório, eu tô ali como empresário, sei lá, em algum momento eu sou um empresário, precisa decidir coisas com a contabilidade, com o marketing, é o papel do empreendedor. Tem horas que eu sou o consultor, estou ouvindo o cliente para fazer uma proposta. Tem hora que eu estou subordinado à equipe, inclusive. Quando eu sou o consultor, a equipe demanda para mim, você precisa construir o PPT, você precisa falar o que a gente vai fazer de quebra-gelo. É a equipe me demandando. Aí é outra coisa para os líderes também. Você vai trabalhar para o teu time, mantendo a mesma responsabilidade. Então, tem horas que você está no comando, tem horas que você está sendo comandado. Então, nós temos
papéis diferentes em fundos, em cenários, em ambientes diferentes. Qual é a melhor estratégia para aquele papel naquele ambiente? Perfeito. Gosto muito. Então, nós somos múltiplos em vários ambientes. Claro que tem uma linha condutora, essa linha reta de valores, aquilo que é inegociável para mim, não pode romper. Mas no resto é estratégia, é ferramenta mental. Como é que eu lido com a Vivi? Se eu for participar daqui 15 dias, eu estou em outro podcast com outra pessoa. Talvez a entrevista saia diferente, porque é estabelecida nesta relação. Olha, é bonito e complicado. Porque nós estamos falando de relações humanas, de desenvolvimento, treinamento, liderança, RH. Como é que você lida com toda essa multiplicidade, com toda essa pluralidade de pessoas? A gente está no momento de falar de diversidade, acho ótimo para a gente derrubar todo tipo de preconceito que existe, mas a maior diversidade que a gente tem chama individualidade. Você é diferente de mim, que é diferente dele. E aí eu estou numa sala com 200 pessoas me ouvindo de forma diferente. E aí? Como é que a gente garante o desenvolvimento? Então é uma loucura. Não pode ser mentiroso. Nós vamos levar uma bela experiência de desenvolvimento, a melhor possível, mas não tem como garantir que todo mundo sairá desta sala com o mesmo conhecimento. Concordo. Porque não é humano. Sim. Então a gente vai fazer o nosso trabalho com toda a responsabilidade, critério, dedicação, o máximo de excelência possível. Mas não dá para falar, todo mundo sairá de lá com a mesma cabeça. Não vai. Concordo completamente. Agora vou te ouvir, porque você está vai me terminando ouvir? o podcast. Antes de você cantar, pra gente ver se Não faça isso. Quero ver se tá funcionando as suas aulas. São poucas, estou no comecinho. Senão, bom, tá bom. Eu queria falar com você só pra gente concluir, assim, ir concluindo, né? Porque depois você me conta se quer dizer mais alguma coisa, se faltou dizer. Lógico que faltou. Lógico, né? Tinha um monte de coisa que a gente Fala, não me falou. convida de novo. A gente não falou de nada disso daqui, pra te informar. Mas é que pegou 2 falantes na mesa. Muito não tem falantes, jeito, sim. Não tem jeito. Mas eu queria falar de um assunto muito... Você falou, a gente está treinando soft skills. Sim. Que é o principal e, na verdade, é o que a gente faz, a gente realmente demitir as pessoas. E eu queria falar sobre o soft skill de confiança. Ah, você falou mesmo. Isso, confiança. Como que a gente consegue... Eu acho que é um dos mais difíceis. É fazer com que as pessoas confiem em você. Eu sei que é um caminho, não é um dia, um treinamento, uma semana, mesmo porque muitos líderes já não têm a confiança dessa equipe. Isso dá para arrumar, dá para contornar, ou não. Uma vez que você perdeu, acabou, demite o cara ou passa para outra área. Ou se a empresa chegar e falar o seguinte, a gente tem um problema de confiança, a gente queria treinar. Ele é muito bom, dá muito resultado, mas a pessoa não funciona. A gente ainda passa por isso, né? Às vezes não é o perfil adequado, não tem o comportamento adequado, mas como traz resultado, a empresa mantém. É um lugar de muita responsabilidade a minha resposta. Acho que todo mundo merece uma segunda chance e acho que as coisas são possíveis. Mas é muito difícil reestabelecer a confiança. Então é melhor cuidar enquanto ela existe do que ter que refazer quando ela se perde. E pode incluir na sua resposta o que fazer para ir construindo, para quem ainda não perdeu, né? Sim. Eu penso o seguinte, quando a gente trabalha esse tema em treinamento, normalmente são times menores e tem um momento de fala e escuta. Então a gente traz os pontos que são relevantes. E aí quando eu falo de pontos que são relevantes, Vivi, aí defendendo um pouco a nossa metodologia, elas não saem exclusivamente dos livros e das teorias. Os principais, isso é bem interessante estatisticamente dentro do Netas. Os temas que a gente mais vende, que saem mais em termos de treinamento, foram construídos via escutativa. Clientes, parceiros, teorias, e aí construiu algo, e aí você vê que funciona pela reincidência do tema. Que a gente faz um fechamento trimestral, fala assim, quais os temas que mais saíram, jogos que mais saíram, clientes que mais... Então a gente faz uma... impressionante como os 2, 3 temas, e aí chega ali no 4º lugar, nós estamos falando de confiança. Por que 4º lugar? Eu acho que ela ainda vai assumir o topo. Você pode contar quais são os 3? A gente fala sobre resultado através de pessoas, e é bem interessante. Este tema, ele serve a times e a líderes. E esse é um ponto legal que veio desse momento
pós-pandêmico, que saiu do gestão de tempo, gestão de... Nós percebemos e começamos a resgatar entre as pessoas, em função de convivência, e do líder para se relacionar com este time, e entre os pares também, tudo é gente, né? Que a gente precisava não só resgatar, mas trazer à tona de uma forma clara e prática o que está envolvido nesta relação humana. Então, basicamente, 5 pontos. A importância, que a gente inclusive falou, partiu do propósito, mas chegamos na importância. Então, as pessoas precisam sair do eu e passar para o nós. É uma virada de chave, um time. Teu resultado, quando você sabota a tua academia na segunda-feira, o problema é teu. Quando você não faz o teu trabalho, você está impactando outras pessoas. Então, você precisa tomar essa decisão. Segundo ponto, tomar essa decisão é flexibilidade cognitiva. Quais são os outros conhecimentos que você vai ter que desenvolver para entregar isso que você entendeu que é importante. E aí, em ter hard skills, soft skills. Especialista multidisciplinar. Diversidade de pessoas. As pessoas são diferentes. Como é que você aproveita isso? E é aproveitar mesmo, viu, Vivi? Não é politicamente correto, é estratégico. A Vivi é muito boa nisso. Como é que eu uso esse talento da Vivi em prol deste time? Por isso que eu falei do meu time. Foi estratégico. Eu não funciono sozinho. Encontrei pessoas que fazem o que eu não sei fazer. Vamos estabelecer estratégia. E é recíproco. Eu entrego para elas algo que eu sei fazer que de repente elas não sabem. Claro. E tudo bem. Uma troca. Vulnerabilidade, Brené Brown. Nós precisamos trazer a vulnerabilidade à tona dentro de um time. Eu não sei aonde a corda aperta para a Vivi. Como é que eu vou ajudar? Como é que eu vou olhar para a Vivi pelo olhar dela e não pelo meu? Como é que eu vou me sensibilizar pelas questões da Vivi? E o que é vulnerabilidade para mim? Não sei fazer. Não tenho conhecimento técnico para fazer. É vulnerável. Como é que eu vou entregar algo que eu não sei fazer? Eu estou completamente vulnerável. Não vai acontecer, não vai sair. Eu não estou bem hoje. Eu estou tão feliz hoje que foi tudo bem que eu não consigo nem me concentrar. Vulnerabilidade, euforia é uma vulnerabilidade. Você mesmo já, certeza, não sei se já gastou coisa no teu cartão sem nenhuma necessidade. Que isso? Nunca, né, Vivi? Quando você abre o teu guarda-roupa, você acha que você é uma centopeia ou não? Cara, você conversou com meu marido antes. Somos amigos. Eu tô sentindo. Fala, você falou abre o teu várias armário, coisas aí. você acha que é uma centopeia ou não? Você falou, segunda-feira que eu não fui na academia, agora você tá falando isso do cartão. Você acha que eu tô te observando? Então, assim, a gente precisa falar de vulnerabilidade do jeito que ela é. Do mesmo jeito que a gente não tem repertório, o vocabulário emocional, é o mesmo vocabulário. A vulnerabilidade está aqui, ó. Eu também não sei o que é vulnerabilidade. Porque a gente acha que vulnerabilidade é o dramático. Hoje eu não tô bem, meu Deus, que eu tô sofrendo. Não. Qualquer coisa que tira você do teu equilíbrio é vulnerabilidade. E o 5º ponto é a escutativa. Quando eu tô num time, em algum momento eu preciso parar e ouvir. E muitas vezes eu não paro. Aí vem um outro ponto da escutativa proposital. Não paro para ouvir porque eu não quero ouvir. Eu não quero saber o que as pessoas pensam de mim. Eu não quero... E não é pessoal. Pensam de mim sobre o tamanho do meu cabelo, a barba que eu faço. Não quero saber sobre o resultado daquilo que eu fiz. Não quero um feedback que não está tão bom. As pessoas não querem ouvir porque temem o feedback negativo. Não conseguem nem lidar com o feedback, né? O outro conteúdo é accountability. E aí, nós fazemos uma releitura do accountability sem considerando, mas a gente não mergulha na ética e moral, porque o accountability ganhou espaço no mercado com vários autores falando de uma questão ética e moral, mas nós trouxemos para uma coisa prática. A gente fala de modelo mental, vítima e herói, engajamento, o que te faz se movimentar ou não neste compromisso com tudo. E aí, quando a gente chega na relação de confiança, que foi a tua pergunta, como é que eu construo confiança antes de perder? Porque a mesma coisa que constrói, desconstrói, que é comportamento e atitude. Na palavra, Vivi, eu falo para você, esse rapaz simpático que me convidou para vir no podcast, ele Guilherme. Confiou, e eu falei para ele assim, não, topo, deixa comigo, vou falar dessa parada. Ele confiou na minha palavra. É fácil. E aí, ou eu não venho, ou eu venho e falo um bando de besteira. Ele não me chama mais. Eu perco a confiança dele na minha ação, não na palavra. Então, na palavra confiou. Eu vim. Foi ruim? Falei besteira?
A minha atitude deixou de confiar. Então, o que constrói ou desconstrói confiança é a ação. Falo para você confiar em mim, confio, não entrego? Na próxima, talvez eu não confie no Fábio. Entendi. Como é que eu reconstruo? Exatamente pelo mesmo caminho. Mas eu diria que tem que ter um momento doloroso de conversa quando perdeu a confiança. Você precisa ouvir exatamente aonde escapou a confiança. E, de novo, do lugar de falha. Já perdi a confiança de amigo, o cara me encontrou no mercado e ele não se aguentou e vomitou tudo que eu tinha feito com ele num determinado momento. Doeu a beça por um tempão, porque era um cara importante para mim e eu cometi um erro comportamental na vida com esta pessoa. Naquele momento, ele abre a possibilidade de eu melhorar. A relação é a mesma? Não é. Voltamos a nos relacionar? Sim. É a mesma? Não é. Mas hoje eu sei exatamente o que eu fiz e posso, a partir daí, tomar a decisão de não fazer de novo. Então, acho que é uma relação, a relação de confiança precisa ser construída neste comportamento. Então, ficaria a dica aí. Se o teu time, líder, perdeu a confiança em você e você está sentindo isso, junte o teu time de maneira honesta. Precisa ter uma intenção honesta. Você realmente quer ouvir o teu time para restabelecer essa relação de confiança? Vá lá, marque um dia, ouça. E só ouça. Porque toda vez que eu tento justificar algo que eu fiz, eu estou mandando um comando para dentro do meu cérebro assim, há uma justificativa, então tudo bem. Logo, não há mudança. Então, não justifique, ouça. Se vier no teu coração pedir desculpa por algum comportamento, peça, mas não justifique, ouça. Se recolha, deixa doer, olhe para isso no momento depois da dor e o que é que você pode mudar para não acontecer isso de novo. E aí, dê tempo ao tempo. Mostrando na ação do dia a dia que as pessoas podem voltar a confiar em você. E aí, dê o resultado, né? Porque não tem como garantir. Sem Porque dúvida. você não tem o poder sobre o outro. Lógico. Eu tenho o poder de mudar o meu comportamento e mostrar para você que eu consigo ser diferente. Mas se você vai perdoar, se você... nós não sabemos que questão Sim. que tocou no outro. É verdade. Né? Às vezes a relação de confiança rompe e você fala assim, nossa, mas foi só isso para você. Ali, de repente, disparou uma âncora, Sim. disparou tá enviesado numa outra Sim. história Claro. que é muito mais séria e muito mais profunda. E aí mas você não tem esse controle. Que controle eu tenho? Sobre as minhas ações. Então, eu acho que se nós nos comportarmos com a intenção realmente concreta, honesta, de restabelecer essa relação de confiança e fazer o que precisa, aumenta muito as chances da equipe voltar a confiar nesse líder. Muito bom. Fábio, vocês da Netas têm uns treinamentos super diferentões, assim. Tem. Mas vocês não levam ninguém para uma montanha e deixam Não. lá sem água, né? Sem nada disso. E principalmente quando leva para a montanha e o socorrista, quem conhece, fala para você que levou. E a gente sabe quem levou. E fala para você, desça, porque a tempestade está chegando. Desça. Tá. Que esse é o problema dos Aqui o que dos a gente está usando é uma gurus. metáfora. Né? Metáfora. Nenhum guru levou a galera para cima da montanha e pegaram uma tempestade. Imagina. Coisa louca. Jamais. E aí eu posso falar no lugar assim, o Netas nasceu em 2010 dentro de um hotel ecológico. Sim, com me um circuito lembro. de aventura. Me lembro disso. Porque o Ernesto, ele é o fundador do Netas, é o mesmo fundador da TOTUS, é um dos fundadores da TOTUS, é o primeiro programador por trás da TOTUS. E ele, com os filhos, montou um hotel em Ibiúna. Dentro do hotel surgiu o Netas como o departamento de treinamento ao ar livre. Lembro disso. Tanto que o Netas, o primeiro nome, era Circuito Netas, em função do Sim. circuito de aventura. Sim. Então, a gente sabe o que é o outdoor. Em 2016, eu entrei no primeiro semestre como consultor. Tarsila entrou no segundo semestre de 2016 como vendedoras. Em 2018, nós nos tornamos sócios do Ernesto nesta história do Netas. Tanto que está lá no nosso manifesto, nascemos de um sonho, vivemos um legado. Nascemos do sonho do Ernesto e vivemos o legado do Ernesto. Essa primeira frase do manifesto é em nome dele, porque essa história só existe em função dele. E a gente dá continuidade. Claro que tiveram uma série de mudanças, inclusive esse ano a gente mudou até o logo, a gente acompanha o mercado por uma questão estratégica de empresa. Mas a gente veio dessa história. Por vir dessa história, nós carregamos essa coisa do sabemos fazer um outdoor, fazemos corridas de aventura e tudo mais. O que aconteceu num dia
num lago dentro deste mesmo hotel, fazendo uma dinâmica dentro da água com um cliente. Virou o tempo e as pessoas que moram na região que estavam trabalhando conosco vieram em mim e falaram assim, o raio está próximo, é perigoso. Eu não sou da natureza, eu sou bem urbaninho, por sinal. Né? Na natureza, no máximo, num jipe, porque eu estou dentro do jipe e tudo certo. E aí essa pessoa falou, tiramos todos os clientes, raios para tudo quanto é lado. De repente parou, melhorou um pouco, ele falou assim, pode voltar. Uma pessoa, um staff de treinamento da minha equipe. Então, eu acho que tem essa coisa da humildade, de, assim, nós fazemos treinamentos diferentões, e eu sempre tenho um especialista na área. Então, dos treinamentos, a gente tem treinamento com cozinha, tem sempre um chefe de cozinha. A gente tem um treinamento com mergulho autônomo, por mais que a gente mergulhe, existe lá no dia do treinamento, não somos nós o especialista de mergulho. Certo. Tem que ter um master dive ali fazendo o treinamento. A gente faz um treinamento com bicicletas. Eu tenho mecânicos de bicicleta dentro da sala. As crianças chegam para ganhar a bicicleta, que é uma dinâmica da bike bastante conhecida no mercado. Quem estava com a criança fora antes dela entrar na sala é um monitor infantil profissional que trabalha com festa infantil, recreação de hotel, porque ele tem que lidar com criança. Eu não sei lidar com criança. Coitado das minhas filhas. Ainda eu não mais sei. Que você falou que é esquentadinho. Esquentadinho. Né? Então eu preciso pôr alguém lá com as crianças, que não sou eu. Então a gente faz o treinamento diferentão, por estratégia. É interessante a história do Netas, assim. Nós não somos disruptivos por estratégia, mas virou estratégia quando a gente percebeu que o nosso jeito de fazer funcionava. Então a gente começou a ir para a sala. Eu comecei no Netas de terninho e sapato. Hoje eu estou vestido do mesmo jeito que eu estou em sala. Mas é uma construção de autoridade. Deixar o cabelo crescer, deixar a barba crescer, poder estar de camiseta, calça e tênis, é uma trajetória de construção. E não porque, eu já sabia que eu queria ser assim. Não, a gente foi se permitindo. Então, a gente começou a conduzir sala e, claro, nós estamos em 4 consultores. Eu sou só um dos consultores. Nem todos têm o cabelo, nem a barba, mas todos estão de camiseta, calça, jeans e tênis. Por quê? Porque não é ali que está a questão. A questão é como você conduz o negócio. E aí a gente começou sendo assim porque a gente achava, putz, é legal, é disruptivo e tal. E aí os clientes começaram a dizer, é muito legal. Porque a gente está cansado do nosso dia a dia. A gente já está cansado de treinamentos do mesmo formato. Por que é essa conversa na sala? Porque eles estão cansados. Conheço vários palestrantes muito bons. Vários. A gente se cruza em vários treinamentos. Tenho contato de muitos. Tem pessoas que eu fico... E eu sou muito chato para ouvir palestrante porque a gente faz o negócio e a gente acaba sendo chato. Então, eu sou chato para ouvir. Tem caras que eu fico 2 horas ouvindo e ouviria muito mais. Mas tem... O formato tradicional de palestra costuma ser maçante, Sim. cansativo. O jogo já estava no nosso DNA. Tanto que o Netas no começo só tinha o jogo. Tem muitas empresas que fazem só jogo. Tudo bem, é a estratégia deles. Para nós de desenvolvimento, não dá para ir direto para o jogo. Sim. Não dá para fazer só o jogo. Como é que eu direciono esse aprendizado? Como é que eu fecho esse aprendizado? E aí vem, de novo, o fechamento, né? Então, assim, por mais diferentão que seja, precisa ter um debriefing e o debriefing precisa ser conjunto. Eu não posso ficar falando o tempo todo no debriefing e não permitir que as pessoas que passaram pela experiência tenham voz. E não é por ter simplesmente voz, é que quando ele verbaliza, ele está se organizando mentalmente para construir aquela resposta. Então, ele trouxe ali, ele teve um aprendizado ali, na hora ele fez as conexões e verbalizou. E quando ele verbaliza, o cara que estava do lado dele, me ouvindo um consultor, ele falou assim, tem nada a ver comigo isso, esse consultor não sabe o que é o meu dia a dia. Ele me ouviu ali por 3 horas. Não fez nenhuma conexão para ele. Porque está distante. Você é um consultor e eu sou um funcionário da empresa. Mas aí no debriefing, o cara que está sentado do lado abre a boca e fala uma coisa assim, você... tá falando uma coisa que faz sentido para mim, porque você tá vivendo a mesma dor que eu. Então, a partilha no final também... Então, dentro de sala, Vivi, ou mesmo dentro de um treinamento,
Nada é ao acaso. O quebra-gelo não é para passar tempo. É um quebra-gelo escolhido, depende do briefing. As falas dos nossos consultores, o approach inicial é para gerar empatia, é para gerar conexão, é para trazer um ambiente seguro, é para quebrar essa parede entre o consultor que sabe e a plateia que aprende. Nada, estamos juntos aqui, vamos aprender junto. Vou trazer algumas coisas que eu tenho, soma com um de vocês aí, vamos construir. O jogo, putz, é legal ir para a prática. Talvez coisas que eu não ouvi, a gente sabe do 70, 20, 10. Então eu fiquei falando belamente, me empolguei ali, falei pra caramba por 1 hora e só 10% foi absorvido. Mesmo sabendo disso, a gente se empenha em falar, mas sabe que só 10% vai ser absorvido. Aí você aumenta isso para 80%, somando os 70% da vivência. Mas falta 20% ali no final, que é o debriefing. E participativo. Claro, putz, o evento tá super apertado, atrasou e vai ter que enxugar. Não vai ser perfeito, mas vai ter começo, meio e fim. Que é um cuidado que a gente tem. Então, a gente vai modelando as coisas mesmo nos diferentes... E o diferentão é legal você falar, mas também não serve para todo momento. Nós temos de tudo. Tem desde o jogo de sala, do jogo online, não tradicional, mas essa coisa do times, materiais e um objetivo para fazer. E tem as vivências, como o mergulho, a cozinha. Por que não cabe sempre? Tem sempre a bike. A gente é apaixonado pela bike. É lindo, né? Você entrega ainda para a criança no final, a criança sai com um baita presente e tal. É lindo. Mas às vezes o briefing chega, e já aconteceu, o cliente chega e fala assim, eu tenho esse briefing e eu quero fazer a bike. E a gente fala assim, beleza que você quer fazer a bike, mas este outro jogo, esta outra experiência, atenderia melhor. Se ele escolhe fazer a bike porque ele está apaixonado e ele quer, tudo bem, a gente vai fazer o melhor possível ali. Mas ele precisa ouvir de nós, que nesse momento somos os especialistas que ele está conversando, que talvez tenham outras ferramentas que saiam melhor. Então, de novo, né? Só para encerrar a minha fala, o diferentão não é o nosso maior propósito, ser diferente. Nosso maior propósito é ter opções de experiência de desenvolvimento para atender da melhor maneira possível o nosso cliente. Tanto que foi a abertura que eu acabei atrasando para chegar aqui hoje, ó, já assumindo a minha vulnerabilidade para a galera do podcast. Atrasei, gente, atrasei. Perdi a noção do Trânsito São Paulo, nunca. A gente não faz mais reuniões online. Então, eu fiz um cálculo errado de tempo e atrasei um pouquinho por uma abertura de um treinamento que está tendo com staffs no Netas hoje. E eu falei exatamente isso, ó. Qualquer um daqui de dentro precisa ter a premissa que o mais importante é o cliente. Qualquer um de nós, mesmo nós, sócios da empresa, achar que a gente é maior que o cliente, a gente quebra a empresa. Se qualquer um tomar uma decisão em prol de si mesmo, em prol do Netas, e não em prol da experiência do cliente que está em sala, vai prejudicar a experiência. Por quê? Claro que tem horas que a gente precisa se posicionar, tipo, ó, não dá para ser feito desse jeito, precisa ser assim, mas também este não, em alguns momentos a gente precisa dizer um não, mas é um não por quê? Se eu não disser não, a experiência do cliente vai ser ruim. Exatamente. Né? Então, esse é o foco. Não é essa história de o cliente, essa coisa de cliente tem sempre razão. Às vezes o cliente não tem razão. Sim. E não tem razão por quê? Porque às vezes ele nem tem o conhecimento para. Quando a gente descreve um jogo, isso é muito comum acontecer. A gente tenta trazer vídeos, fotos, layout de sala para mostrar o máximo possível. Mas ele não viveu o jogo como a gente viveu se for a primeira vez. Então é muito comum a gente chegar, por isso que a gente chega 2, 3 horas antes no ambiente de treinamento. Porque você chega e é muito comum ser surpreendido. A mesa não era a mesa que ele falou na reunião. O tamanho da sala não era o mesmo. Não foi dito que tinha um sofá aqui atrás. Putz, tem um vidro ali. Vai entrar uma luz. Não tem blackout. Não... Então você começa a descobrir outras coisas e aí a gente tem que pensar na solução. Então por que nem sempre tem razão? Porque às vezes não tem conhecimento para. Sim. E cabe a nós, contratados como especialista, poder trazer exatamente isso. Como é que a gente vai colaborar? E muitas vezes, Vivi, aí é um diferencial nosso, a gente ajuda o evento em coisas que nem são nossas. Por quê? Exatamente pelo foco no cliente. Se esse evento não for bom, esse cara não vai comentar, nossa, o evento inteiro foi ruim, mas a parte do Netas foi boa. Não, ele vai falar assim, foi ruim esse evento, cara. Então, se a gente puder ajudar o evento de alguma maneira, a gente vai ajudar, porque a gente sabe que o evento sendo bom, o Netas entra no embalo do foi bom. Perfeito. Muito bom. Então, esse é o Netas, esse é o Fábio Abate. Eu.
Foi muito, muito bom estar aqui com você. Eu que agradeço, Nossa, adorei o papo. Que delícia, que gostou. A gente nem viu o tempo passar, não é, gente? É mesmo, cara. Cara, não foi? Foi, delícia. Foi muito legal. Eu acompanho vocês, assim, faz muitos anos mesmo, desde o Circuito Netas, me lembro disso. E é um super prazer ter você aqui. Muito obrigada, Fiquei cara. realmente lisonjeado. Toda vez que eu sou convidado, e eu sou convidado em nome do Netas, né? Tanto que meu Instagram, inclusive, é Fábio do Netas, porque é o jeito que as pessoas me... você não é o Fábio do Netas? Então, assim, a gente tem isso com a profissão, né? Ela acaba virando uma certa identidade, uma certa explicação de quem somos, o que fazemos. Mas toda vez que eu sou convidado, eu fico... É um dos melhores feedbacks que a gente tem, né? Um cliente recorrente é um belíssimo feedback, significa que o trabalho está sendo bem feito. E ser convidado para participar de um podcast como o de vocês, para mim, é bem significativo, assim. Então, eu queria devolver o agradecimento. Muito obrigado pelo convite. A conversa antes já tinha sido muito boa, porque eu me expus muito... Cris, né? Tô falando... Guilherme. Não, Guilherme, desculpa. Sou muito ruim com nomes, viu, Guilherme? Mas a conversa com ele foi muito boa, porque eu prefiro me expor antes de vir. Então eu falei, Guilherme, eu vou falar pra você algumas coisas, como eu penso, como eu sou. É isso, tem certeza? Você quer que eu vá do mesmo jeito? Quero, tá muito boa a conversa. Então tá bom. E deu certo? Deu? Aí é você que vai dizer, teu público. Eu acho que deu. O que vocês acham? Sim? Super. Tá então, ótimo. Tá Foi uma delícia esse papo. Obrigado. Foi muito legal, muito gostoso, muito agregador. Tô muito feliz. Acho que deu pra gente aprender muito. O pessoal da área de treinamento, beba desse podcast. Já curte, inclusive, esse canal, porque foi incrível. Eu gostei muito mesmo. Muito obrigada por ter aberto aí pra Feliz, gente. muito obrigado. Tanta coisa importante que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai fazer um treinamento nas nossas empresas. E tem tudo isso aqui que o Fábio falou. Então, se você está chegando agora, volta lá no começo e assiste tudo, porque desde o início você contou como que tem que ser, né? Como o adulto aprende, como que tem que ser vivencial, como tem que ter conexão, como a gente também tem que saber que não vai atingir todo mundo, né? E mesmo assim, e ouvir todo mundo. Então, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Pode ser humano, agradece demais. Gente, muito obrigada por estar aí com a gente. Se você ainda tá, curte e compartilha esse super conteúdo aí com a sua galera, tá bom? Para de mandar meme. Pode mandar meme também, mas manda esse podcast também, tá bom? Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau. Pronto. Boa!